Meu irmão, preste muita atenção. Existe um registro espiritual, invisível a olhos humanos, que fica gravado permanentemente em sua testa e em seu rosto. Hoje, o Zohar revela como cada ação sua, para o bem ou para o mal, é escrita como uma marca eterna na sua própria imagem. O que o seu rosto está revelando sobre a sua alma neste exato momento. Capítulo 22. No segundo capítulo, nós comentamos sobre a terrível punição que aguarda o homem que desperdiça a sua semente. A respeito disso, o rei Davi escreveu no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos de verem a vaidade e faze-me viver nos teus caminhos. Parece-me que este versículo foi uma prece, para que ele fosse salvo de olhar para visões proibidas, como mulheres indevidas, para que ele não se profanasse à noite. Pois a palavra vaidade, no idioma sagrado, possui o mesmo valor numérico que a palavra para semente. O rei Davi implorou para que as legiões das forças impuras, conhecidas como Carrie, não aparecessem para ele, pois elas fazem com que o homem desperdice a sua semente à noite. Uma vez que uma criança pode ser concebida de cada gota, o desperdício da semente é considerado semelhante a assassinar essas gotas com as próprias mãos. Portanto, aquele que desperdiça a semente está sob o domínio da Sitrademotá, o lado da morte. É por isso que Davi pediu: faze-me viver nos teus caminhos. Ou seja, ele orou para estar sob o domínio da Sitrad Raye, o lado da vida, e assim ser salvo do desperdício da semente. É mencionado no Zohar, na parte 2, página 263, que existe um anjo designado sobre aqueles que desperdiçam a semente. Ele tem sob o seu comando milhares e milhares de acusadores e anjos destrutivos. Todos eles fazem com que a pessoa seja profanada. Então, eles pegam a gota que o homem desperdiçou e a levam para as alturas, fazendo com que a marca da aliança em seu corpo se torne escravizada ao aspecto da impureza. Ai do homem que faz com que a santidade se torne escravizada à impureza. Há uma tradição transmitida pelos discípulos do sagrado Arizal que é importante conhecer. O Arizal, de abençoada memória, explicou que os 613 membros e artérias do corpo são as centelhas da alma animal, a Nefesh. Existem também centelhas correspondentes do espírito, o Ruach, e da alma superior, a Neshama. Cada uma delas é dependente de um dos 613 mandamentos. O Arizal tinha o poder de discernir qual mandamento faltava a uma pessoa. Ele também podia detectar as centelhas causadas por transgressões. Usando essa informação, ele dava a cada pessoa um conjunto de instruções, um tikkun, para devolver cada centelha ao seu devido lugar. Ele era capaz de descobrir tudo isso a partir das letras impressas na pele da pessoa, as quais são particularmente aparentes na região do rosto e do cabelo. Ele também era capaz de interpretar os padrões de linhas e folículos nas mãos e no rosto de uma pessoa. Certo dia, um dos grandes sábios daquela geração, o Rabi Haim Vital, apresentou-se diante dele. O Arizal lhe disse: eu vejo que todas as 22 letras em sua testa estão iluminadas, com exceção da letra Gimel, que está invertida. Ao ouvir isso, o Rabi Haim Vital encheu-se de tremor. Ele pediu ao Arizal que lhe revelasse o motivo disso, pois certamente não era em vão. O Arizal respondeu que o Rabi Haim não havia realizado atos de bondade suficientes para com seu pai. Ele acrescentou: embora você realize atos de bondade para com ele
eles não são completos. E por essa razão, a letra Gimel está invertida. O Arizal revelou ainda que sempre que uma pessoa cumpre um dos mandamentos, isso fica registrado em sua testa com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Se a pessoa cumpre o mesmo mandamento uma segunda vez, a letra começa a brilhar. Na primeira vez em que realiza o preceito, a letra permanece afundada na pele. Mas na segunda vez, ela se destoca e cintila. Isso é verdade para todos os mandamentos, com a exceção da caridade, que não fica afundada na pele como as outras, mas brilha imediatamente em sua testa, como é sugerido no Salmo 111, versículo 3. E a sua caridade dura para sempre. O mesmo se aplica às transgressões. Elas também são indicadas na testa de uma pessoa em fogo negro. No entanto, se o homem se arrepende de suas ações e trabalha arduamente para retificá-las através do arrependimento, ele pode remover a escuridão e o fogo negro que a iniquidade imprimiu em sua testa. E no Shabat, após o meio-dia, quando o judeu recebe a sua alma extra, a iniquidade é coberta completamente. A única exceção é a profanação causada pelo desperdício da semente. Pois, nesse caso, mesmo após ele ter retificado a ação, a marca não desaparece até que ele mergulhe em um mikvê, o banho ritual. O princípio básico é que o ser humano é chamado de mundo em miniatura. Portanto, assim como quando qualquer coisa é decretada sobre o mundo, para o bem ou para o mal, que os céus nos protejam, isso se manifesta nas estrelas fixas dos céus. Do mesmo modo, tudo o que diz respeito ao indivíduo aparece nas linhas de sua testa. Venha e veja o que está escrito no Zohar, na porção de Aharé, página 75, lado B. O Rabi Abba estava em caminho da Capadócia, acompanhado pelo Rabi Yossei. Enquanto caminhavam, viram um homem vindo em sua direção, com uma marca no rosto. O Rabi Abba disse: "Vamos nos desviar deste caminho", pois o rosto deste homem atesta que ele violou as leis da Torá sobre moralidade íntima. O Rabi Yossei perguntou: "Suponha que ele tenha essa marca desde a infância, de que imoralidade ele poderia ser culpado então?" O Rabi Abba insistiu: "No entanto, eu vejo em seu rosto que ele violou as leis de moralidade da Torá." O Rabi Abba chamou o homem e perguntou: "Diga-me uma coisa, o que é esta marca no seu rosto?" O homem respondeu: "Eu lhes imploro, não punam mais este homem, referindo-se a si mesmo, pois os pecados dele causaram essa marca." O Rabi Abba perguntou: "De que forma?" Ele explicou: "Certo dia, minha irmã e eu estávamos viajando. Chegamos a uma estalagem e ficamos embriagados com vinho. A noite toda eu me agarrei à minha irmã. Então, quando me levantei pela manhã, ouvi o estalajadeiro discutindo com alguém. Eu me coloquei entre eles com a intenção de fazer as pazes, mas ambos me golpearam, um deste lado e o outro daquele lado, e esta marca penetrou até o meu cérebro. Um médico chamado Rabi Simlai conseguiu me salvar." O Rabi Abba indagou: "Qual foi o tratamento dele?" Ele respondeu: "Foi um tratamento para a alma, pois daquele dia em diante eu me dediquei à penitência. Todos os dias eu choro pela minha iniquidade diante de Hakadosh Barur Hu. E então eu lavo o meu rosto com as minhas lágrimas." O Rabi Abba declarou as palavras do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 7. "E a tua iniquidade foi removida, e o teu pecado será expiado." Imediatamente após essas palavras, a marca desapareceu do rosto dele. O homem disse:
Eu juro que a partir de hoje me dedicarei ao estudo da Torá dia e noite. O Rabi Abba perguntou: qual é o seu nome? Elazar, ele respondeu. O Rabi Abba observou. Certamente foi o seu nome que fez com que Hashem o ajudasse, pois o nome Elazar significa Hashem ajudou. Que ele continue a ajudá-lo. Então, o Rabi Abba o despediu com uma bênção. Em outra ocasião, o Rabi Abba estava a caminho para ver o Rabi Shimon bar Yochai, quando chegou à cidade daquele homem, o Elazar. Ele o encontrou sentado e discursando sobre o Salmo 92, versículo 7. Um homem vazio não pode saber, nem um tolo pode entender isso. Ele dizia: quão tolas são as pessoas do mundo, que não levam a sério, nem conhecem, nem contemplam os caminhos de Hakadosh Baruch Hu, para aprender por que estão sobre esta terra. O que as impede de descobrir os caminhos de Hakadosh Baruch Hu? É a tolice de seus corações que as impede de estudar a Torá. Pois se elas apenas estudassem para aprender os caminhos de Hakadosh Baruch Hu, elas saberiam. Este é o significado das palavras. Um homem vazio não pode saber. Ou seja, ele não sabe como se dedicar ao estudo. Nenhum tolo entende isso. Ou seja, ele não consegue entender os caminhos da Sheriná, que é chamada de isso, da palavra hebraica Zot, como está escrito no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 3. Com isso, com Zot, Arão entrará no recinto sagrado. É o modo de agir da Sheriná afligir os justos neste mundo, para que eles possam herdar o Olam Rabá. Por outro lado, os ímpios são recompensados aqui por suas poucas boas ações, com o fim de privá-los do Olam Rabá. O tolo não entende isso, ou seja, os caminhos da Sheriná. Portanto, ele expressa perplexidade e dúvida. Que os céus nos protejam. Ele diz: vejam como este indivíduo justo e reto sofre, enquanto nós, malfeitores, desfrutamos de tranquilidade, aumentando inexplicavelmente em domínio e prosperando em tudo o que fazemos. Mas o homem sábio tem os olhos na própria cabeça. Ele percebe que o sucesso inexplicável dos ímpios é meramente um exemplo do que é descrito no Salmo 92, versículo 8. Quando os ímpios florescem como a erva e os malfeitores prosperam. O versículo conclui: é apenas para que sejam destruídos para sempre, isto é, no Olam Rabá, o mundo da vida eterna, pois eles se tornarão cinzas sob os pés dos justos, como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 21. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Aquela mesma pessoa também expôs o versículo do livro de Jó, capítulo 16, versículo 8. E a minha magreza, ou a minha traição, se levantará contra mim e testemunhará na minha face. O significado deste versículo é o seguinte: se uma pessoa peca e segue o desejo do seu coração, ignorando o fato de que um dia deverá morrer e prestar contas diante do Criador do Universo, quando ela for convocada para o julgamento, todas as suas iniquidades estarão gravadas em seu rosto. Então, quando todos os anjos superiores e inferiores virem aquela marca na qual todos os seus pecados estão registrados, eles o amaldiçoarão, dizendo: ai de ti, ai de ti. Quando chegar o seu dia, você cairá nas mãos dos cruéis, que derramarão sobre você punições severas e amargas. De repente, a sua sorte mudará para pior. Ninguém terá misericórdia de você, e nenhum defensor falará em seu favor. A santidade se distanciará dele,
e a sua profanação aumentará até dominar todo o seu corpo e se agarrar a ele. Enquanto a marca causada por sua iniquidade ainda estiver em sua testa, qualquer criança que a sua esposa conceber será insolente, violenta e um delator, e se recusará a dar ouvidos às repreensões. O Zohar diz sobre tais crianças que elas são os ímpios da geração, cuja vontade o mestre do mundo satisfaz neste mundo, com o propósito de destruí-los no Olam Rabá. A respeito disso, Jó disse: "E a minha traição se levantará contra mim e testemunhará na minha face." Mas em relação aos justos da geração, retos em suas ações, que buscam a caridade e a bondade amorosa, que são fortes em sua fé, arrependidos de seus erros, e que se preparam para o julgamento todos os dias, para que possam comparecer diante do trono em santidade e pureza. Todas as suas boas ações estão gravadas em suas testas. Quando os anjos superiores e inferiores os contemplam, eles os abençoam, dizendo: "Este é um filho sagrado de Hakadosh, Barur Hu." Ele é um filho amado que traz alegria ao seu Pai Celestial. O outro lado, a Sitra Ahá, foge dele e a santidade se apega a ele, aumentando dia após dia. Bem-aventurado é ele, e bem-aventurada é a sua porção. O Zohar continua. Os ouvintes daquele homem perguntaram: "Rabi, como você sabe que o que acaba de dizer é verdade?" Ele respondeu que tal marca havia sido feita em seu próprio rosto como resultado de um pecado. E um certo tzadik, que era o Rabi Abba, fez com que ela desaparecesse. O Rabi Abba perguntou: "Qual é o seu nome?" "Elazar", ele respondeu. O Rabi Abba disse: "Bendito seja o misericordioso, que me permitiu contemplar você e vê-lo dessa forma. Bem-aventurada é a sua porção neste mundo, e bem-aventurada é a sua porção no Olam Rabá." O Rabi Abba acrescentou: "Eu sou aquele que você encontrou pelo caminho." Ao ouvir isso, o homem prostrou-se diante dele. Depois disso, ele levou o Rabi Abba para a sua casa e lhe serviu pão e um novilho macio. Quando o Rabi Abba viu que o homem era perfeito em seu aprendizado e também em sua piedade, ele recitou sobre ele o versículo do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 6. "Paz seja contigo, e paz seja com a tua casa, e paz seja com tudo o que tens. Paz a você neste mundo, e paz a você no Olam Rabá."